Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula online, né? Tô com tanta saudade, com tanta saudade. Bom, nós estamos juntos agora para iniciarmos uma nova jornada. A unidade 2, isso mesmo. Você já bebeu água hoje? Não? Então, faz uma pausa, vai lá na cozinha, enche um copo de água e traz para assistir essa nossa aula, tá bom? E antes de nós iniciarmos, vamos falar com Deus? Querido Deus, estamos aqui juntos para mais uma etapa. Fala ao nosso coração através dessa linda história, que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós venhamos a aprender. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, esse é o nosso livro, eu quero que você pegue também a sua Bíblia, se for necessário. Bom, vamos lá? Revisando então a nossa primeira unidade, para darmos continuidade. No capítulo 1 falamos de Adão e Eva, e como foi triste a desobediência, teve um alto preço, né? Logo em seguida nós tivemos então, próximo capítulo 2, tivemos a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Também desobedeceram, um deles, né, Caim, desobedeceu e chegou a toda aquela situação, né, assassinou seu irmão. Depois, capítulo 3, Noé obedeceu e foi salvo com a sua família. Chegando então no último capítulo dessa unidade, na história de Abraão, pai da fé, que se casou com Sara e foram pais de Isaac. Isso mesmo. E agora a gente vai dar continuidade nessa história. Muito bem. Isaac se casou com Rebeca. E o casamento deles foi um casamento tão bonito, sabe por quê? Isaac era tão obediente, que ele aceitou a escolha do seu pai, de Abraão, e o papai queria escolher o melhor para ele, né? E mandou os seus servos buscarem uma moça muito especial, a Rebeca, e esse casamento foi o casamento dos sonhos. Bom, e aí dessa união gerou 2 meninos. E como vocês puderam ler aqui no quadro, o capítulo 5 da segunda unidade, ele inicia falando então com o título O Preço da Desonestidade. E aí ele começa falando então de 2 protagonistas nessa história. Isso mesmo. Ele vem falando de Esaú e Jacó. Muito bem, Esaú e Jacó. Vocês sabem que eles eram gêmeos, né? E é claro que um precisava nascer primeiro do que o outro. E aí nessa história, bem legal, nós temos várias coisas para ressaltar que o nosso livro vem falando. A primeira delas é algo interessante. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que o Esaú, que saiu primeiro, o Jacó não queria que Esaú saísse primeiro e ele puxa pelo calcanhar do irmão, né? E aí, gente, isso daí deu pano pra manga, viu? Lá a tradução em hebraico, né? Os judeus falariam quando uma pessoa engana a outra, eles falam assim, olha, segurou o calcanhar do amigo. Ou seja, esse termo ele ficou assim mal falado, né? Uma coisa negativa. E aí eles nasceram. Alguns livros contam as características dos dois. O Esaú era peludão e era fortão, e era o queridinho do papai. Já o Jacó era magrinho, não tinha muito pelo, e ele era o queridinho da mamãe. E sabe o que aconteceu? Nessa época, a bênção era algo muito importante. E a bênção da primogenitura era o primeiro filho. O primeiro filho, o primogênito, era ele que herdava então essa bênção especial. Havia uma regra naquela época, e essa regra dizia assim: quando o pai morresse, que ele deixasse e fosse repartir os bens, o primogênito ele levaria a parte maior. A bênção dele era a maior. E automaticamente ele ficaria no lugar do pai na liderança da família. Então, essa era a bênção da primogenitura.
Vocês sabiam que o Jacó, ele estava só de olho nessa bênção. E um belo dia, Esaú volta das caçadas dele, cansado, suado, e eis que Esaú, o queridinho, o Jacó, o queridinho da mamãe, estava cozinhando um prato de lentilhas. Você já comeu lentilhas? Eu trouxe aqui para você ver. Olha só, ele é igual um feijãozinho, né? Aproveita e pede para a mamãe fazer para você provar. É algo bem gostoso e nutritivo. E aí, sabe o que acontece? O Esaú ficou louco e falou assim, que queria um prato, que queria um prato. E aí o Jacó falou assim, você quer? Então tá, eu troco pela bênção, a bênção da primogenitura. O Esaú tava tão enfeitiçado pelo cheiro daquela comida que ele aceitou, sem nem imaginar o que ele estava fazendo. E aí, feito o trato, quem ia receber a bênção na primogenitura, no combinado deles, era o Jacó. Só que o papai não sabia disso. O tempo passou, eles cresceram e o nosso livro vem falando que o Esaú, ele revelou não ter um bom caráter. Ele era fútil e metido a valentão, não respeitava ninguém, exceto o pai. Já o Jacó, ele era meigo e gentil, porém carregava a fama de ser astuto e enganador. E aí, toda vez que pronunciavam-se o nome de Jacó, eu fico imaginando o bullying que faziam com ele, né? Traidor, enganador, mentiroso, né? Nossa, eu acho que deveria ter sido muito ruim carregar esse nome, o nome de Jacó, né? Mas o tempo foi passando e aí o papai já estava bem idoso, já não via mais, já estava cego. E ele marcou o dia para então entregar essa bênção especial. A mamãe, que gostava muito do Jacó, queria que ele recebesse. Então tramaram um plano, fizeram a comida e ela envolveu ele em pelos para que o pai, ao pegar nele, sentisse que era, né? E aí eles foram então ao encontro. O pai então concedeu a bênção a Jacó. E quando Esaú chegou e soube, ele ficou muito furioso. Furioso que ele disse, você roubou de mim 2 vezes. E aí ele ficou tão furioso que ele sentiu o desejo de matar seu irmão. Para que Jacó não morresse, ele precisou fugir. E nessa fuga dele, ele então foi enganado, né? Foi enganado. No nosso livro ele não comenta essa história, mas com certeza você deve saber. Ele foi enganado e pelo próprio tio, né? Ficou longe da mãe, vejam, ele perdeu o contato com a família, né? Ele gostou de uma moça, mas o tio não concedeu ela, primeiro deu a irmã, né? E por ela ele teve que trabalhar 14 anos por essa moça, a Raquel. E aí o tempo passou, ele prosperou, né? E aí ele ia sair de lá de perto da casa do tio, e aí só que ele estava com muito medo de reencontrar com o irmão. E aí em um determinado momento ele estava pensativo e ele encontrou um homem no deserto, conversando com Deus, pensando, ele estava angustiado, agoniado, ele não sabia o que o irmão ia fazer ao encontrá-lo. E ele encontra um homem e eles começam a lutar, isso mesmo, começam uma luta terrível e aí o homem então desloca o músculo, o osso da coxa dele. E ele então cai e o homem olha para ele e pergunta como era o nome dele. E ele disse com muita vergonha, Jacó, enganador, né? E aí ele olha para ele e diz assim, a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas Israel, aquele que lutou com Deus e foi vencedor. Para mim essa é a parte mais linda da história. Jacó teve a oportunidade, o privilégio de recomeçar, de ter uma nova vida. Quantas vezes nós somos assim, carregamos erros na nossa vida, coisas que o passado nos traz, né? Eu não sei como é que você anda, o nosso livro ele vem contando algo bem, ele vem falando aqui no final algo bem interessante, diz assim, Jacó era como muitos dos que hoje estudam esse relato.
como você, querido aluno. Um jovem triste que desejava nascer de novo, ser uma outra pessoa. Misericordiosamente, o Senhor deu a Jacó essa oportunidade de lutar para ser feliz. Ele foi desonesto com seu irmão, com seu pai e com Deus, mas teve a chance de mudar de vida. Querido aluno, eu tô com tanta saudade, queria poder estar com você nesse momento. Deus vai te dar uma oportunidade, Ele quer te dar essa oportunidade. Ele quer que você seja uma nova criatura, sabe? Abandone essa vida de mentiras, de cola, de engano, de coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Lembra que, olha só, fazendo uma revisãozinha, o Esaú, que era o preferido do pai, né, se tornou alguém fútil e metido a valentão. Não respeitava os outros, não respeitava ninguém, exceto o pai. Porém, o Jacó, que era o preferido da mãe, ele era meio gentil, mas carregava, né, essa fama de ser astuto e enganador. Só que um belo dia Deus o encontra e muda a sua vida. E ele deixa de ser Jacó para se tornar Israel. Ei, você é um Israel, aquele que um dia vai lutar com Deus e se tornar vencedor. Eu desejo que você cresça em todos os aspectos da sua vida e que você seja alguém como foi Israel, tá bom? Um beijo no coração. A tia Rafa quer terminar esse nosso momento com uma oração e quando nós terminarmos aqui, continua lendo o capítulo e faz todas as atividades desse nosso capítulo 5. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus amado, que tu esteja aí com os meus alunos nesse exato momento. Que eles coloquem em prática que ser uma pessoa ruim não é legal, que ser enganador, que ser astuto, que ser metido a valentão não é bom, mas que o caráter dele precisa ser moldado em ti, Senhor. Abençoa a cada um desses meus alunos, para que eles tenham a oportunidade e o privilégio de serem mais e melhor por ti, por favor. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o capítulo 6. Um beijo no coração.